de conhecer e crescer do inimigo. Todas as ações do reino das trevas que tentam enfraquecer o rebanho, Senhor, com desconhecimento, pela ausência de profundidade de vida. Mas nós pedimos a Ti, Pai, venha Espírito Santo, nos orienta, nos guia, fala conosco nessa tarde, nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui, Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que nós estamos aqui para estudar a palavra. A Rafa vai estar ajudando, colocando na tela. Os irmãos também podem acompanhar no telemóvel, que eu já compartilhei no grupo da igreja. Então, nós vamos falar sobre o credo, a nossa confissão de fé. E vamos analisar aqui os for possível, né? Afinal de contas, nós temos 24 tópicos que são abordados. Então, eu quero iniciar com um texto bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 25. Diz assim: e agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio nasci pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Na versão Corrigida e Fiel, eu acho que já explana melhor nesse verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos irmãos, e os irmãos estão em volta dele ali na cidade de Éfeso, ele junta os líderes e dá essa palavra: durante todo o tempo que eu estive entre vocês, durante todo o tempo que eu estive entre vocês, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Na semana passada, no domingo, eu estive aqui falando sobre o grande prejuízo que nós temos devido ao fato de vivenciarmos uma vida muito rasa de conhecimento da palavra. E o escritor aos Hebreus, ele faz uma crítica muito forte, muito intensa, porque aqueles que já deveriam ser mestres, aqueles que já deveriam estar reproduzindo, ainda estavam precisando de tomar leite ainda. E hoje, queridos, nós vamos estar analisando essa confissão de fé da Assembleia de Deus. E qual a importância, irmãos, de nós termos esse credo, essa confissão de fé? Aqui está externada aquilo que a denominação crê, o conjunto de fé. Coloca a página 10. Introdução. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações do mundo possuem algum tipo de conjunto de crença, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não há um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida, obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Então, a importância de se ter uma confissão de fé de uma igreja. Todas as igrejas, todas as denominações, elas têm a sua confissão de fé. Mas o gravíssimo problema que nós temos é que grande parte dos cristãos não se importam em conhecer a sua fé. Jesus, ele disse, né, o profeta Oséias, né, lá em Oséias, capítulo 6, 4, né, ou é 4, 6, alguma coisa assim, e diz assim: o meu povo está morrendo
Porque lhe falta conhecimento. A ausência de conhecimento tem levado muitos crentes a vivenciarem momentos de descrença, desvio da fé, e as heresias, as seitas, cada vez se avassalam. Porque os crentes se tornam presa fáceis, porque não conseguem contestar, não conseguem expressar a sua fé. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você colocar? Olha o que diz. Antes santificai o Senhor. Em vossos corações, antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que em vós. Você tem que estar pronto para responder. Essa formação de fé, essa expressão de fé precisa estar em todos os cristãos. Todos os cristãos, eles têm o dever de conhecer a palavra, explicar aquilo em pela qual ela crê, e Pedro está dizendo assim, com mansidão. Isso chama-se preparação. Paulo, quando ele fala com Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o textual de todo cristão. Todo cristão tem esse desafio. Eu preciso me apresentar diante de Deus aprovado. O que é isso? Apresentar diante de Deus aprovado significa eu preciso ter uma vida ilibada. Eu tenho que ter uma vida irrepreensível. Eu preciso ter um estilo de vida que vai glorificar a Deus com todo o meu comportamento, minha maneira de ser, minha maneira de postular. Como obreiro aprovado que não tem de se envergonhar. A minha vida, o meu estilo de vida, a minha maneira de ser, não tem nada de que eu me envergonhe, porque eu tenho uma postura de vida que corresponde entre fé e prática. Eu não me envergonho do Deus que eu professo, porque a minha vida prática está condizendo com aquilo que eu creio, que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, eu conheço a palavra, eu entendo a palavra, eu sei o que está escrito. Rafa, coloca para mim aqui. Deixa eu ver qual é a página. Página 11. A obra da fé, a obra Declaração de Fé, é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas da Assembleia de Deus do Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada dos pais ao país dos missionários fundadores, Daniel Berg e Gunavig. O contexto social e político, por si só, exige uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, é inerrante, infalível, completa e inspirada da palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, no entanto, precisam ser interpretadas para que todos conheçam a sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais da Assembleia de Deus. Então, essa apostila tem 24 capítulos, 24 pontos doutrinários que são tratados, e nós vamos aqui olhar alguns. Óbvio, que para conseguirmos analisar tudo, nós precisaríamos, para cada tópico, pelo menos um dia. Não temos. Então, nesse tempo que nós estamos aqui, nós vamos estar observando. Coloca a página 13. Essa aqui é a nossa expressão da fé, que possui 16 pontos. Isso. Esse cremos aqui, da página... Os irmãos, vocês podem também, se vocês não conseguirem acompanhar aqui, pode olhar no telemóvel, está lá no grupo da igreja, que foi compartilhado no domingo. O que nós queremos? Primeiro, na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única regra, e falando de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, essa é a primeira expressão daquilo que a gente crê. Nós cremos que a Bíblia ela é inspirada. Ela é a única regra infalível de fé. Nós não temos um segundo livro, nós não temos nada que complementa a Bíblia. A Bíblia é única e exclusiva. Nós vamos abordar mais sobre a Bíblia, então eu vou apenas ler aqui quais são os 16 pontos. Segundo, nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Criador do universo, de todas as coisas que eram nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial. Os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Não cremos na evolução. Sabemos que temos um Deus, que ele se apresenta em 3 pessoas. É um Deus. Não é o triteísmo. O que é triteísmo? Alguns expressam que temos 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho. Não. Nós temos um só Deus, mas 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. Uma só essência. São iguais. Poder em todos os seus atributos. E eu creio que a gente vai conseguir destrinchar um pouquinho sobre esse tópico. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Igreja do Senhor, nós precisamos, né? Todos os tópicos são importantes, mas o cristão ele tem que conhecer o Jesus que o salvou. Nós precisamos amar a palavra, amar a essência daquilo que nós cremos. E quando nós falamos do Senhor Jesus, eu ainda fico triste de ver muitos cristãos que não sabem quem é Jesus. Pastor, isso é loucura? Não. A essência de quem é Jesus, para muitos cristãos, eles não conhecem a doutrina sobre Cristo. Que Jesus ele é Deus, ele é pré-existente. E Jesus tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele nasceu de maneira única. Adão e Eva têm a sua expressão única de ser. Foram criados pelas próprias mãos de Deus. Ninguém foi igual a Adão e Eva. Únicos. Jesus, nascimento único. Nasceu de uma virgem que não teve contato com nenhum homem. De maneira única, Jesus é o único que nasceu entre os homens sem pecado. Então essa doutrina, pastor, é importante sim. Super importante você entender que Jesus é Deus. Super importante você entender que Jesus é 100% homem. Como Deus, ele podia nos resgatar. Como 100% homem, ele podia nos representar. E é esse conhecimento que vai nos levar, irmãos, a amar ainda mais o Senhor e estar capacitado para apresentar Jesus para as pessoas, apresentar Jesus para os muçulmanos, para aqueles que não conhecem a verdade eterna. Item 4. Cremos no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e com o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. O Espírito Santo não é força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. É o Deus Trino que nos ama, está conosco, vem morar em nós, ele nos guia, ele fala, se entristece. A Bíblia fala de 3 pecados com o Espírito Santo, fala não entristeçais o Espírito Santo. Depois ele diz não extinguais, não apagais o Espírito Santo. E depois diz que o pecado imperdoável é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Quinto ponto, cremos na pecaminosidade do homem, que destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar a Deus. Então esse conceito que o mundo tem, fulano é bonzinho, Beltrano, olha, é uma pessoa fantástica, é um cidadão maravilhoso, é um marido esplêndido. Todos os seres humanos estão presos debaixo dessa cadeia de pecaminosidade. Todo ser humano ele nasce com um carimbo, pecador, condenado, filhos da ira, condenado a uma sentença eterna. Se não tiver um encontro com Cristo Jesus, se não receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, vai morrer em seus pecados. Aqui cita, né, Romanos 3:23, que é textual, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Item 6. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Não há salvação sem novo nascimento. Sem a experiência do novo nascimento é impossível qualquer pessoa chegar ao céu. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 7. Cremos no perdão dos pecados.
na salvação plena, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Não está aqui, mas Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito Divino nos libertou do lei do pecado e da morte. Então significa dizer que o perdão de Deus ele é pleno, ele é absoluto, ele é total. Nós somos perdoados mediante a graça. Então nós cremos no perdão dos pecados, nós cremos na salvação plena, nós cremos que somos justificados pela fé através do sacrifício de Cristo Jesus. 8. Nós cremos na igreja, que é corpo de Cristo, coluna, firmeza da verdade, una, santa, universal, assembleia fiéis dos fiéis remidos de todas as eras, de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o meio pela qual nós somos instruídos, orientados. É o meio onde nós vamos estar funcionando. Porque o que é um corpo? Um corpo é um conjunto de membros que estão interligados e em pleno funcionamento. Se você retirar uma mão e colocar a parte, ela já não é mais corpo. Porque ela não funciona. É um membro amputado. Então, se você tiver todos os membros, mas se eles não estiverem conectados, você tem um espartejamento de corpo. E a igreja é essa junção, onde todos os membros estão interligados e direcionados pelo cabeça, que é o cabeça é Cristo. Cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão nas águas, em uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa confissão de fé nos leva a crer que o batismo ele é único, em um momento único da vida do cristão, uma só fé, um só batismo. A partir do momento que a pessoa creu em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados, ela vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 10. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhos de Jesus Cristo. Nós cremos no poder que o Espírito Santo opera no ser humano, de tal forma que pega a sua natureza degenerada, pecaminosa, completamente depravada, e Deus dá a capacitação para esse homem viver de maneira pura, santa diante dele. Assim como uma garça que anda lá no meio da lama, mas ainda assim ela permanece branca e limpa, porque a lama não se impregna nas suas penas. Nós, ainda que palmilhamos em um mundo de pecado, cheio de imundícia, de lama, o Espírito Santo que habita em nós, que nos limpa, que nos purifica, nos possibilita viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Somente temos que deixar esse Espírito Santo habitar, morar e operar em nós essa santificação. Mas nós somos santificados à medida que nos entregamos, desejamos e damos ao Espírito Santo a liberdade para que ele opere em nós. 11. Cremos no batismo do Espírito Santo, conforme a Escritura, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência do falar em língua, falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Quando somos salvos? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o perdão do nosso pecado, temos o nosso nome escrito no livro da vida, somos batizados e assim somos insersados no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção. É uma bênção que vem para revestir o crente de poder, capacitando ele para a obra. O batismo com o Espírito Santo ele é um presente de Deus para o seu povo. O batismo com o Espírito Santo é ordenado que nós busquemos o batismo com o Espírito Santo. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Vou falar em outras línguas. Não existe batismo com o Espírito Santo sem que haja a evidência de línguas estranhas. E tem uma questão. Às vezes as pessoas confundem, né, o fato do Espírito Santo vir morar. Todo cristão, todo aquele que recebeu Jesus, ele se tornou morado do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma bênção pela qual vem como revestimento. Assim como Jesus falou para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 12. Cremos na qualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade para o que for útil. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Cremos e entendemos que os dons é para o nosso tempo, é para a nossa época. Os dons não cessaram.
Nós não somos cessacionistas. O que é isso? Não entendemos que os dons foi só para a igreja primitiva, que os dons só foi para aquele momento pela qual foi a formação da igreja. Não. Em pleno século XXI, os dons continuam disponíveis para a igreja do Senhor. 13. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal com a igreja, glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Nós cremos que Jesus ele vai voltar, porém, nós temos duas fases. São dois momentos. No primeiro momento, a igreja será arrebatada, será arrancada da terra, e o mundo não vai perceber. O arrebatamento, como a própria palavra diz, arrebatar, é arrancar com grande força, é raptar. A igreja será raptada da terra, será arrancada da terra. O mundo só irá perceber após o sumiço da igreja, o sumiço dos crentes. E nesse período que a igreja será arrebatada, haverá de ser inaugurada então a grande tribulação. Enquanto a igreja passa lá nos céus, né, onde vai ter tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, na terra, estará acontecendo a grande tribulação, com o estabelecimento do reinado do anticristo, as pragas que estão lá no Apocalipse, né, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças que estarão sendo derramadas sobre a terra. Será o tempo da ira de Deus, o dia da ira de Deus que será manifestado entre os homens. No final da grande tribulação, Jesus ele vem com a igreja para salvar Israel, que estará cercado pelos seus inimigos. 14. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os crentes arrebatados, para receber a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Queridos, essa é uma expressão que todo crente deveria se dedicar ainda mais. Não é só o céu que Jesus nos prometeu. Trabalhar para Deus, presbítero José, já é uma alegria saber. Deus me deu o privilégio de cooperar com Ele. Mas além de Ele nos escolher, nos dá a possibilidade de trabalhar para Ele, a Bíblia está dizendo que Ele vai galardoar a todos aqueles que fizerem a sua obra. Você ainda vai ter recompensa, não só o céu, mas ainda você vai ter os galardões que o Senhor haverá de entregar a todos aqueles que foram fiéis a Ele aqui na terra. 15. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Os que morrerem durante o período milenial e os que, ao final da época, estiverem vivos. E na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. O que significa o juízo final? O juízo final significa que todas as pessoas, desde Adão até o último dia do milênio, todas as pessoas terão que comparecer. Como João disse, eu vi um grande trono branco, vi grandes e pequenos. Todos eles serão julgados. Abrir-se-á os livros, e aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Aqui, nesse item 15, né, lembrando que isso aqui é da expressão do que nós cremos, né, mas a matéria vai se expandir, né, apenas fazendo uma pontuação, que com certeza não vamos conseguir chegar nesse tópico. Mas quando nós falamos, irmão, sobre esse aspecto do juízo final, se pensam, mas será que a condenação é eterna? Sim, a condenação é eterna, assim como o galardão é eterno. E a tentativa do maligno é aliviar essa condenação, dizendo que haverá uma aniquilação. Não, queridos. Na Bíblia nunca se apresentou nenhum projeto de aniquilação. O ímpio haverá de padecer eternamente no lago de fogo. A aniquilação seria um prêmio do pecado, porque a pessoa peca a vida inteira, erra, recusa Jesus e chega no final, ela só deixa de existir. Não existe essa proposta na Bíblia. Por último, o item 16. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo
com união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. A Assembleia de Deus, ela acrescentou esse item, até porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis que levam cada vez mais uma sociedade tomada pela distorção e pela palavra chamada inclusão. As igrejas chamadas inclusivas. Bíblia inclusiva. O que é isso, pastor? Onde se diz que há a possibilidade de um homem casar-se com um homem, uma mulher casar-se com uma mulher. Porém, nós entendemos pela palavra de Deus. Deus criou um macho e fêmea. O casamento é exclusivamente entre homem e mulher. Então, na nossa definição de fé, não reconhecemos, ainda que o governo faça, ainda que tenha uma bandeira lá fora que se fale sobre isso. Mas, biblicamente falando, não há nenhuma possibilidade de Deus aprovar esse tipo de relacionamento que é pecaminoso, é completamente contrário ao projeto de Deus. Queridos, então nós temos diante de nós aqui essa confissão de fé. E eu quero estar abordando aqui, irmãos, dentro dos 24 tópicos. Eu vou começar pelas Escrituras. Eu quero, pelo menos aqui, gastar um tempinho falando sobre o primeiro item. Vamos lá, página 15. Rafael. Pastor, Sim, pode falar. pode fazer pergunta? Sim, pode, irmãos. Fique à vontade. Só uma pergunta que vocês sabem, também feita com os irmãos. Número 11, fala sobre o Espírito Santo. Sim. Batismo, pessoa que é batizada no Espírito Santo. Sim. A pergunta é, uma pessoa só é cheia do Espírito Santo só se for batizada? Não, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Mediante o seu caminhar com o Senhor. Agora, o êxtase, né, esse revestimento, ela vem através do batismo do Espírito Santo. Agora, o que é importante nós entendermos, irmãos? O batismo do Espírito Santo é uma dádiva exclusiva do Senhor. É um presente. Por isso, nos é orientado a buscar. E não é mérito. Não é mérito nosso. Acho que tem alguém na porta lá. Está aberto? Não é mérito. Pois é. Eu, por exemplo, eu tive a experiência de ser batizado no Espírito Santo desde criança. Eu tinha 7 anos de idade. Eu convivi com um irmão que ele me ajudou muito no começo. Eu era ainda um adolescente. E como eu comecei tudo muito novo, fui para o seminário ainda novo. E esse irmão, ele me levava às vezes para pregar, foi quem me levou para o seminário. Ele orou durante mais de 10, 15 anos. Pessoas eram batizadas com a gente ali, e ele orando, e ele não era. E a experiência dele foi assim, fora do normal, bem atípica, né? Um dia ele estava dirigindo na estrada, né? Sozinho. E ele estava lembrando do culto, cantando ali, e de repente o Espírito Santo veio, visitou ele dentro do carro, e ele foi tomado, né, pelo momento de Deus, e começou a falar línguas, encostou o carro, ficou ali meia hora, só ele, Deus e o Senhor experimentando aquele momento. Entende? Então, o batismo do Espírito Santo, nenhum pastor pode te dar isso. É só o Espírito Santo. É só Deus que pode te dar. Entende? E qual é o método de Deus? É com Ele. Eu, como pastor, esse ano eu completo 30 anos de pastorado. Eu digo para os irmãos, eu vi irmãos que passaram muito tempo orando, clamando. O grande segredo é não desistir. É permanecer buscando. Alguns deles acontece, né, de a pessoa não ter a experiência, mas ela permanece buscando até o dia que recebe. Agora tem outros que só converteu, aceitou Jesus. Todo sempre vai dar com o Espírito Santo. Presente, dádiva de Deus. E a nós, né, devemos sempre ter isso. Senhor, é contigo e eu vou buscar, e vou buscar, e vou buscar. Amém? Amém. Respondeu? Respondeu. Só mais um. Sim. Número 15. Sim. O pastor falou sobre o juízo final. Sim, Todos sim. terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Não, No juízo final. Ok. No juízo final. As pessoas que já foram lançadas, né, para fora, esses também esses morreram sem salvação. Sim.
também comparecerão diante do juízo? Tá, vou tentar resumir e vou tentar usar a nossa explicação aqui dentro do nosso contexto. Como é que funciona o sistema de justiça? Uma pessoa vai lá e cometeu um crime. E em flagrante delito, ela acabou de assassinar uma pessoa. A polícia pegou e prendeu. A pessoa vai presa. E ela vai para uma detenção. Mas, com isso, ela tem direito à defesa, contrata-se um advogado, mas ela está presa porque ela foi pega em ato flagrante. E o advogado vai estabelecer ali sua defesa, marca-se juramento, o juramento é feito, e às vezes leva 2, 3 anos para sair a sentença. Mas ele está preso. Mas quando sair a sentença, então a partir daí ela está condenada. O que ocorre, irmãos? Quando toda pessoa que morre, eu pretendo chegar na parte que trata da antropologia, que é a nossa constituição humana. O homem, já vou abordar então. O homem é tricotômio. O que é isso? O homem é o espírito, que tem uma alma e que habita no corpo. Então, assim como Deus é trino, nós temos uma triunidade em nós. Espírito, alma e corpo. O corpo é isso aqui. Alma e espírito é a parte imaterial do homem. A alma, ela está através dos sentimentos, através da razão, do intelecto. Agora, o espírito é aquilo que nos conecta com Deus. Quando esse corpo morre, automaticamente ele vai desintegrar. Espírito e alma permanecem. É para Deus. Eclesiastes diz, o pó volta ao pó e o espírito retorna para Deus que o deu. Tá? Como é que funciona isso? Então, toda pessoa que morre, ela vai adentrar os portais da eternidade. Ela está indo para a eternidade. E é chamado estado probatório, estado intermediário. O crente, quando ele morre em Cristo Jesus, para onde ele vai? Para aquilo que Jesus falou para o homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não está na delícias eternas das mansões celestiais. Ele está em um local intermediário, onde ele já descansa, onde já tem gozo, tem alegria, sim, mas ainda não é a plenitude ainda. E aquele que morre sem Jesus, ele vai para o inferno. Mas esse inferno é um estado ainda intermediário. É um local de sofrimento prévio. Ele já está em estado de prisão. O ímpio sem Jesus morreu agora. Ele já adentrou os portais da eternidade. E ele já vai para o sofrimento. Consciente. Sua consciência está plena, porque sua alma está intacta. O que morreu foi só o corpo. A alma vai, a alma e o espírito. Então ela está consciente do seu estado intermediário. Tanto o ímpio no inferno, como o salvo no paraíso. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, os salvos que estão no paraíso, eles vão ressuscitar. Eles haverão de se ressuscitar, vão se encontrar com o Senhor nos ares. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor. E haveremos de estar ali com o Senhor. Todavia, no caso dos ímpios, eles permanecem, no dia do juízo final, o que vai ocorrer? A ressurreição. Por isso ele fala: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição, que essa chamada é a ressurreição final, é que todos aqueles que morreram sem Jesus, todos aqueles que morreram sem ter um encontro com Cristo, essas pessoas haverão de ressuscitarem. Alma e espírito deixarão esse lugar intermediário, haverão de adentrar novamente ao corpo. Aí essas pessoas, elas irão para o juízo. Diz a Bíblia, Apocalipse, vamos para Apocalipse, capítulo 20, deixa eu abrir aqui, que explica que o inferno vai entregar os mortos.
Bota lá, 20:11. Consegue, Rafa, colocar? Vou ler pausadamente para você entender. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, o primeiro ponto aqui a ser definido: onde vai ser o juízo final? Não é na terra. A Bíblia está dizendo que a terra e o céu fugiram. O juízo final vai ser em um lugar imenso, porque ali haverá bilhões e bilhões de pessoas, onde o tempo não vai contar. O tempo funciona na terra, lá não. Quanto tempo vai durar? Tempo suficiente para que cada uma dessas pessoas ouça as suas sentenças. Individual. Não existe julgamento coletivo. Deus vai julgar um por um dessas pessoas. Viro 12. Olha o que João diz. E vi os mortos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes aqui não está falando de crianças e nem de adultos. Não. Pequenos e grandes fala de importância. Pessoas com menor importância e pessoas com maior importância. Pequenos e grandes que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos, todos os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vida 13. Aqui é a ênfase. E deu o mar os mortos que nele havia, porque vai rever a ressurreição dos corpos. Corpos que nunca foram encontrados, pessoas que morreram, os que foram queimados. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ninguém haverá de comparecer. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras, como eu disse, não é coletivo, é individual. Vírgula 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E vírgula 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa é a pior tragédia. É o texto mais difícil que eu digo para pastor pregar. Porque não tem esperança aqui. Não tem pedido perdão, não tem grito, não tem choro. Não adianta. Acabou. Vai ter a eternidade inteira para gritar e gritar e saber. Por causa das minhas más escolhas, eu estou perdido eternamente. Fala, pastor. É que eu precisava terminar o raciocínio. Você já falou. É porque eu estava numa linha de raciocínio, você levantou o dedo aí. Ok. Mas essa segunda vinda, esses aí agora, esses que vão, como é que eu vou dizer? Esses que morreram sem Cristo. Sim. Que estão no lugar de tormento, como diz o texto de Rick Lázaro, né? Sim. Ou seja, eles vão ressuscitar. Aí já é o juiz final. O trono branco. Sim. Então, e essas pessoas, elas estarão recebendo a sua sentença e passarão a eternidade inteira no lago de fogo. Ali estarão elas, debaixo da sentença do juízo de Deus, e não tem porta de saída, gente. Dia e noite serão atormentados. Por isso que nós devemos manter a nossa vida santa e pura diante do Senhor. Alguma dúvida mais, irmãos, antes de entrar aqui? Pastor, em João 5, 28 e 29 também fala da ressurreição. Em que momento podemos se dizer? Coloca aí, Rafa. João 5, 28 e 29. 28 e 29. Não vos maravilheis disso, mas vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ó, 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que nós temos aqui? O que João está falando, ele está falando dentro de um todo. A revelação de Deus, ela é progressiva.
progressiva. De que forma? Existem coisas na palavra que Deus te dá o todo e depois essa doutrina vai sendo pormenorizada. Mas a princípio ela é apresentada como a plenitude. Né? Então vem do total para depois para ser de maneira pormenorizada. E nesse caso aqui, o que Jesus está dizendo, apenas a ressurreição como um todo, tanto do justo como dos injustos. Coloca Daniel 12:2. Aqui você faz o link com Daniel 12:2, que é a mesma coisa que Daniel lá, ele está dizendo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todavia, como nós temos a explicação, coloca aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios 15, 51. Não, 1 Coríntios, Crônicas. Isso. 1 Coríntios. É, pastor? Oi? Disse que não tem. Misericórdia. Aí acaba com a nossa doutrina do arrebatamento. Se tirar 1 Coríntios 15. Ok? Escuta aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Eis que vos digo um mistério. Mistério é aquilo que está oculto. Então Paulo está dizendo, olha, eis que vos digo algo que ninguém sabia. Ninguém tinha conhecimento até aqui. Então ele está falando de um mistério, de algo não revelado. Entende? Então, até aquele momento ali, esse mistério não tinha sido revelado. E aqui Paulo agora ele vai trazer esse mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vira o versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, agora vem a progressão do ensino, separando a primeira ressurreição da segunda ressurreição. Tem um texto, acho que é Apocalipse 14, que o apóstolo João ele faz essa distinção entre a primeira e a segunda ressurreição. Deixa eu pegar. 1 Coríntios, Apocalipse, capítulo 14, verso 13. E eu vi a voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras do céu. Mas ainda não é esse texto aí. Puxa para mim. Primeira e segunda ressurreição, que vai te dar aí o texto. E a gente já joga na tela aqui. O que nós precisamos, enquanto não acho o texto, tem o texto de Apocalipse que vai falar da primeira e da segunda ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Apocalipse 25, é isso? 12, 15. A primeira ressurreição no contexto bíblico. Capítulo 20, verso... Sim. Isso. Bota aí, Rafa. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Entendeu? Então, a revelação é progressiva. Então, no texto de João 5,28, ele se está tendo o geral. Todos vão ressuscitar. Os para a vida eterna e os para a perdição eterna. Agora, só que aí, com a progressão da doutrina sendo estabelecida para a igreja, o Espírito Santo vem trazendo essa clareza. Mas não vão ressuscitar juntos. Os salvos vão ressuscitar para o arrebatamento. Os ímpios vão ressuscitar somente lá no final, que é a segunda ressurreição, que será a ressurreição para a condenação. O irmão ia perguntar algo. Respondeu? Sim, entendi. Sim. A questão não é o seguinte. O pastor disse que quando Jesus vir, né? Sim. E também vai julgar aqueles que não ouviram a palavra. Sim. Agora, a minha inquietação é o seguinte: eu aprendi que Jesus, a morte de Jesus Cristo, os 3 dias que ele fez debaixo da terra, Sim. foi com o objetivo de
anunciar a palavra de Deus. Ora, como mais ou menos casa com essa informação? Olha só, na verdade, é um tema, né, muito discutido, né, não é um tema fechado, porque nós temos dois textos, né, um texto de Pedro e um texto de Judas, e o Pedro, ele fala que o Senhor foi e pregou espíritos em prisões, né, acho que 1 Pedro 3:18, ou é 2 Pedro 3:18, vamos lá. 1 Pedro 3:18. Isso. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade a carne, mortificado pelo Espírito. Vira 19. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Veja bem, o grande problema aqui é esse termo, o pregou, né? Que tem um processo que pode ser anunciar, pode ser propagar, pode ser proclamar. Eu vou dizer como é que é a interpretação nossa da Assembleia de Deus. Entendemos que quando Jesus ele foi proclamar aos espíritos em prisões, não é com possibilidade de salvação, não. Ele foi anunciar que ele, como Cordeiro de Deus, ele morreu pela humanidade. Mas nenhuma pessoa no pós-morte receberá perdão da parte de Deus. Aqueles que morreram pela fé, conforme diz Hebreus capítulo 11, na fé e na esperança de aquilo que não foi alcançado, esses, né, quando Jesus ele desceu, né, ao centro lá no Hades, né, e ele levou cativo o cativeiro, aqueles que morreram na esperança foram levados para o paraíso. Aqueles que creram no Senhor. Então, a proclamação que ele pregou lá no Hades, né, no período que ele esteve morto, foi para proclamar a sua vitória. É por isso que quando, né, Jesus ele diz, né, é-me dado todo o poder, os céus e na terra. Voltando aí, fazer discípulos de todas as nações. Então, ele triunfa sobre a morte. Volta para 1 Coríntios 15, que nós temos a expressão, eu acho que o verso 56 e 57, 1 Coríntios 15. Deixa eu ver. Não, 56, 57. Porquanto o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa. Volta ao verso 54 e 55, é isso. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi a morte pela vitória. Está na King James. Volta para corrigir de fiel. Tragada foi a morte na vitória. Agora vira 55. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quando a Bíblia fala que o Senhor foi proclamar os espíritos em prisões, exatamente isso. Ele foi proclamar a sua vitória. O inferno foi derrotado. A morte foi derrotada. Apocalipse 1:18. Quando João ele encontra com o Senhor Jesus, lembrando, né? João é o discípulo amado. João é o discípulo que caminhou, esteve foi o mais íntimo de Jesus. E quando João tem esse encontro em Patmos, queridos, João possivelmente ele está com seus 90 anos de idade. Para mim é um dos textos triunfantes, lindo da Bíblia. Jesus se apresenta para João. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só mostrar o que ocorre aqui. Bota o 12 para mim. Virei-me para ver a voz que falava comigo.
Porque João ele vira para poder visualizar quem é que está falando com ele. Verso 17 agora. E no meio do 17. E eu, João está dizendo, eu quando o vi, eu caí aos seus pés como um morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, ele pôs a sua mão direita sobre mim. Ele me disse, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Agora veio o 18. E o que vivo e fui morto. João presenciou a morte dele. João estava lá ao pé da cruz. E Jesus agora está dizendo para ele, 60 anos depois, o que vivo, eu fui morto. Mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu venci a morte. Então é esse proclamar de Jesus aos espíritos em prisões. A sua vitória sobre a morte, sobre o inferno. Ninguém mais pode ser detido pela morte, pelo inferno, se ela se rendeu a Cristo. Porque Cristo venceu a morte e o inferno. É esse triunfo de Cristo que foi proclamado, né? Mas não no processo de salvação. Só estendendo então, 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 1, se não for primeiro, é segundo, às vezes dá essa 1:7. Deixa eu chamar minha Bíblia aqui primeiro, porque é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1:7. Veja bem, olha o que Paulo diz. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder. Viro 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda, quando Jesus voltar, aqui tem um juízo para duas classes de pessoas. Primeiro, os que não conhecem a Deus. Quem não conhece o Senhor não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade. Há um erro, um engodo da igreja que diz, não, mas tem uma outra maneira de salvação. Não há. Não há. Por que precisamos fazer missões, irmãos? Porque todos aqueles que não conhecem a Deus serão eternamente perdidos e banidos da presença do Senhor. Então, primeiro é aqueles que não conhecem, segundo é aqueles que não obedecem. Aqueles que ouviram o Evangelho, mas vivem a vida dupla. Às vezes estão na igreja, mas não têm coração do Senhor. Aqueles que abandonaram, aqueles que não obedecem ao Evangelho, também serão tomados pelo juízo de Deus. Verso 9. Vira para mim rápido. Os quais, por castigo, qual é o castigo desses? Padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a condenação. Então, existe um engodo muito forte que foi desenvolvido, dizendo, olha, uma pessoa que não ouviu falar do Evangelho, uma pessoa que ainda não foi alcançada, ela tem a chance de ser salva pela ignorância. Não, ignorância não salva ninguém. Não há salvação para aqueles que são ignorantes da fé. A Rafa está lá, eu vou deixar vocês falarem, mas primeiro eu quero ler um texto. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse é o norteamento da igreja. Escuta. E em nenhum outro há salvação. Não tem salvação fora de Cristo. Porque também debaixo do céu, aqui na terra, não tem nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só tem salvação por internet de Cristo. Pastor, mas e os índios? Pastor, a responsabilidade é minha, é tua. Porque se essas pessoas pudessem ser salvas pela ignorância, era fácil. Então não vamos pregar para ela. Vai que você vai pregar para elas e elas rejeitem.
Aí você acabou de condenar quem possivelmente poderia ser salvo. É, e tem aquele texto, como ouvirão se não há quem pregue. Então não precisava ter. Então, o fato de nós precisarmos fazer missão é porque aqueles que não ouvirem a mensagem do Evangelho, aqueles que não se converterem, a palavra está dizendo, elas estão perdidas. Não há outro meio de ser salvo. Por isso a igreja tem essa grande responsabilidade. Fala, Rafa, você levantou a mão. O pastor tinha dito que quando Jesus voltar, na segunda volta de Cristo, né? A gente vai subir, vai ver o tribunal e depois Ok. vai passar 1000 anos. Não. 7 anos. A igreja, ao ser arrebatada, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, tem o galardoamento após o tribunal de Cristo, e vai ter as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, né? Dentro da cronologia da grande tribulação, é 7 anos de grande tribulação aqui, então automaticamente 7 anos lá em cima. No final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja. Ele volta com a igreja. A Bíblia fala que a Jerusalém celeste, ela desce, fica sobre a Jerusalém terrestre. A igreja está na Jerusalém celeste. E então Cristo vai estabelecer o milênio. Então aí, quando a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo, a igreja vai estar reinando juntamente com Cristo durante o período do milênio. Depois do milênio, vem aquilo que falamos. Juízo final. A igreja, ela haverá de participar do juízo final. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, 3. Eu acho que é só o 3, mas bota o 2. 1 Coríntios 6, verso 2. Não sabeis, vós, que os santos hão de julgar o mundo? Nós vamos estar lá no dia do juízo final. Seremos participantes do julgamento. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, pois porventura indigno de julgar coisas mínimas. Então Paulo, o primeiro ponto que está abordando, os santos, a igreja vai julgar o mundo. Aí vem uma coisa que muitas vezes são questionadas, mas pastor, como é que um pai vai condenar um filho? Sim, mas ele vai estar lá, mas ele tem sentimento, acabou. Ele está com o corpo glorificado. E o âmbito de justiça no seu coração, pela rejeição que o seu filho teve a Deus, como é que ele já não tem esse sentimento paternal mais? Mas ele vai querer que a justiça de Deus seja feita. Não há esse sentimento, irmãos. Porque a presença de Deus nos leva a querer sempre viver na justiça dele, independente de que seja. Filhos, pais, mães serão condenados. E aquele salvo em Cristo vai estar participando. Vira o 3 agora. E não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Epa, tá vendo? Sim. Os anjos serão julgados também pela igreja, que eles vão participar lá da sua condenação no juízo final. Respondeu? Ok. Fala. Do ponto anterior que estava respondendo, dos que não conhecem a lei, né? O texto de Romanos 2,14 responde justamente isso. Romanos 2,14. Deixa eu ver, Rafa. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei. O que ocorre? Aqueles que ainda não tiveram contato com o Evangelho, Deus, na sua infinita graça, terá um meio de estar jogando a cada um deles. E é o Deus que conhece os corações, que são os corações. Aqueles que lá, no meio do nada, vamos falar, né? Que não tiveram contato com o Evangelho, mas que, mediante a fé em um Deus. Como assim, pastor? Bota aí Romanos capítulo 1, verso 10, Romanos 1 e 20. Dessa forma, olha o que diz. Por quê?
As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que fiquem inexcusáveis. Aqueles que não tiveram contato com o Evangelho, têm o Evangelho pregado através da natureza. É o que diz aqui. Bota o 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Mas espera aí, tem um versículo aqui antes. Bota o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, é o que nós vemos. Troca para a minha versão, coloca a revista e atualizada. Ou que seja King James mesmo também. Pastor, Sim. só o pastor esclarecer aqui uma coisa, aqui para não sair com dúvida. 1 Coríntios 6,3 falou sobre julgar os anjos. Qual os anjos? É o anterior. Os caídos? Sim, Zé. Desculpa. Não, eu peço desculpa. 1 Coríntios 6,3 falou sobre julgar os anjos. Sim. Só para não esclarecer quem são os anjos que vão ser julgados, só para ninguém. Sim. O que acontece? Quando Jesus ele falou, ele diz assim: o príncipe deste mundo ia ser julgado. A Bíblia diz que após o milênio, Satanás, ele vai ser lançado no lago de fogo. Quem é que vai inaugurar o lago de fogo? A besta e o falso profeta. Após a grande tribulação, os dois são lançados no lago de fogo. Então inaugurou ali. Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Após o milênio, Satanás é solto por um período pequeno e curto tempo. E ele consegue promover uma rebelião contra Deus. E no fim do milênio, Satanás então, ele é lançado no lago de fogo. Sendo assim, temos apenas 3 pessoas, né, que estarão de imediato antes da condenação final do trono branco. As pessoas já estarão inaugurando o inferno. Vamos lá. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Eu vou explicar isso aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens por isso são desculpados. O que significa dizer isso? Significa dizer que Deus é que se revela através da natureza. Não é a revelação plena que é através de Cristo, mas tem uma revelação. É isso que Romanos 2,14 está explicando. Entende? Tá. Agora vamos voltar agora para a situação dos anjos. É tipo como se fosse, mesmo sem a lei, naturalmente. Sim. Um homem... Por exemplo, é que a gente não dá tempo de abordarmos. Quando nós vamos tratar sobre a existência de Deus, quais são os meios que nós temos de entender que Deus existe? A chamada lei moral que é imbuída em homens. Isso os evolucionistas não conseguem explicar. Por que o homem tem um senso moral? Você pega pessoas em qualquer lugar do mundo, ela tem um senso. Que ela não pode matar, que ela não pode roubar. Quem colocou isso dentro? Que lei é essa? Se evoluir do macaco? Como? Que esse senso de moralidade que existe, essa é a lei que está escrita no coração de todo homem. A busca pela divindade, isso é algo que não tem explicação. O macaco, os animais, eles não fazem altares. O único ser que faz altar para adoração é o ser humano. O ser humano faz altar. E por que faz? Porque está imbuído nele o senso de adoração. Ele foi criado para adorar. O problema é que o pecado deturpou, aí ele vai criar deuses. Mas a essência é que ele nasceu, foi formado, nasceu um adorador a Deus.
Pronto, vamos voltar aqui, aquilo que eu estava a falar. Coloca para mim, Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Por isso que não tem aniquilamento. De dia e de noite. Quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Então, Satanás, ele já tem a sentença. É o que Jesus disse. O príncipe deste mundo já está julgado. Os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Coloca aí, Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal. Vira o 4. Aqui. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, o qual lançou para a terra. O que significa isso? Essas estrelas? Estrelas são os anjos. Anjos que caíram com Satanás. Satanás, quando ele caiu, ele conseguiu levar terça parte dos anjos de Deus. Eles passaram pelo juízo, condenados eternamente, por causa da rebelião com que eles se ajuntaram juntamente com Satanás. Amados, tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu nem consigo mais lembrar na matéria, né? Então eu vou responder as perguntas. Tem alguma dúvida mais? Tá. Essa pergunta, esse dragão aqui está falando do... Satanás. Satanás. Sim. Tá. Então, enquanto os irmãos vão pensando, bota aí, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos pegar o item 1 da nossa profissão de fé. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Na nossa declaração de fé, cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo. Escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou de Escrituras Sagradas e de a Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sobre inspiração divina. Nós precisamos compreender, irmãos, a Bíblia. Ela não é fruto e nem resultado de vontade humana. Não. Voltando para o texto lá de 2 Timóteo 3. Toda a Escritura ela é inspirada, soprada por Deus. Deus ele é autor da Bíblia. E eu de maneira bem resumida, até porque o tempo não permite, eu queria falar um pouquinho da bibliologia. O que é isso, irmãos? A bibliologia é o estudo sobre a Bíblia. A Bíblia tem um autor, Deus. Deus é o autor da Bíblia. Nós temos 40 escritores. 40 escritores que estiveram compondo essa coleção de livros. Bíblia vem de biblos. Biblos, coleção de livros. Escritas em papiro, que é uma planta aquática, que era prensada, secada, e ele era escrita, usada como papel. Posteriormente foi usado o pergaminho, que é um couro de animais, que era secado, e com uma resistência muito maior, e com isso tem uma longevidade muito maior. Mas, voltando à questão dos escritores da Bíblia, aqueles que escreveram, o Espírito Santo foi quem guiou. Foi ele que inspirou cada uma das pessoas. O primeiro a escrever foi Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas também é dada a Moisés a autoria do livro de Jó. Jó é tido como o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E depois Moisés vai compor. Mas
Mas como que Moisés vai compor Gênesis? Ele não estava lá na criação. É por isso que nós queremos a inspiração. Nós temos também uma outra coisa. Nós temos aquilo que era a chamada tradição oral, que era transmitida. Adão transmitiu para os seus filhos, que transmitiu para os seus filhos, que transmitiu para os seus filhos. Hoje, a nossa geração está viciada nos usos de tecnologia, e por isso, parece que nós somos a geração mais inteligente, né? Mas pelo contrário, nós usamos pouquíssimo da nossa capacidade de memorização. A partir de então, você não sabe esse telefone de ninguém. A hora que você tem sua agenda, cadê? Porque você não memoriza mais nada. Habituou-se, você joga tudo no telefone, bota tudo no telemóvel, coloca, e você não lembra mais de nada. Então, é pouco se exercitado a questão da nossa memória, né? Às vezes, os maridos nem sabem o telefone da esposa. As esposas sabem o telefone do marido. E se bobear, não sabem o dele. Sim, porque é fácil, gente. É só você chegar aqui e clicou, meu amor, pronto, eu liguei minha esposa. Cliquei aqui, filha, pronto, já estou ligando minha filha. Então, com isso, nós passamos a desenvolver pouco a nossa capacidade. Porém, lá atrás, que não tinha nada dessas besteiradas, se era guardado porções e porções integrais e inteiras. Eu sou de um tempo de igreja onde nós decorávamos Bíblia. Então, Salmo 1. Toda criança sabia falar. Bem-aventurado varão que nós temos vocês, nós devemos pecadores. Salmo 6, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 46, Salmo 133, tudo isso está decorado pelas crianças. Textos básicos sempre foram decorados. Nós que fomos desabituando esse processo. Então, havia transmissão oral. A transmissão oral era desenvolvida através do patriarca, o pai daquela família, que transmitia para o seu filho, que era o primogênito, e esse tinha responsabilidade. Lembrando, o que a lei dizia? Que tu falarás dessas coisas para os teus filhos. Eu acho que, coloca aí, Deuteronômio capítulo 6, 4, se não for 4, deixa eu ver. Bota do 1. Olha o que diz. Esses, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que se ensinasse, para que se cumprisse na terra e que passas para possuir. E do 2. Ó, tem que estar. Vira o 2 para mim. Para que temos o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Agora escuta. Tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então isso tinha que ser transmitido. Aí ele diz, pode ver o 3. Ouve, pois, Israel, e atenta os cumprires, para que te suceda e muitos te multipliques na terra que mana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus dos teus pais. Verso 4, esse é o chamado deles. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras, olha o princípio. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro você tem que guardar. Tem que ter aqui no coração. Viu? Tu as inculcarás. Eu gosto dessa expressão. Para os mais antigos, né? Quando falava assim, quando falava de memória, falava de cuca. Inculcar é colocar dentro da cuca, é colocar dentro da cabeça. Tu as inculcarás, tu vai botar na cabeça dos teus filhos. E dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar. Qualquer coisa você vai fazer, você vai ter que transmitir a lei. Isso é transmissão oral. É responsabilidade de passar que o pai tinha para os seus filhos. Ele tinha que transmitir isso. Também as atará como sinal na tua mão. Então você vai pegar, vai amarrar ali os escritos na sua mão. E te serão por frontal entre os olhos. As escreverá nos umbrais da tua porta. Você vai pegar a sua casa e vai colocar lá. Então, essa era a maneira de se transmitir.
Mas voltando lá para Moisés. Moisés, ele diante do chamado do Senhor, Deus utiliza o primeiro homem para escrever dentro de uma capacitação extraordinária. Lembrando que Moisés é alguém pela qual ele foi conhecedor de toda a ciência egípcia. Moisés é um dos homens mais capacitados da Bíblia. Ele foi um grande legislador. Deus o separou, né, para estar regendo aquela nação, mas foi alguém que recebeu uma capacitação extraordinária, né? Tanto da parte de Deus, como também a capacitação dele humana, né? Atos do Apóstolo, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Eu vou separar o versículo. Verso 22. Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. E Deus usa esse homem para escrever o livro de Jó e nos conceder aquilo que é Pentateuco, Penta 5, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós temos ali, e lembrando, irmãos, que Moisés, além de ele ter recebido, né, aquilo que era a transmissão oral, mas ele recebeu também a revelação. Afinal de contas, Moisés ficou 40 dias no monte, ele e Deus. A ponto de dizer, eu falava cara a cara com ele, como um amigo. E Moisés esteve lá, diante do Senhor. Moisés é um dos homens mais privilegiados. Ele recebeu pedras com escrito da mão de Deus. O próprio Deus escreveu na pedra. Moisés foi esse homem. E ele deixou o seu legado. Posterior, Josué vai escrever. Agora, o que nós temos então? Nós temos ali 40 autores. Nós temos 66 livros. E distingo, irmãos, a Bíblia que nós temos uma Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria. Tem nada a ver com Eclesiastes nosso e nem Sabedoria de Provérbios, né? São livros distintos. Esses livros a mais que foram incluídos, né, no Concílio de Trento, 1513, isso foi uma resposta, né, que foi dada para a reforma que tinha sido acontecida em 1509, né, a reforma que Lutero ele estabeleceu. Então a Igreja Católica, né, ela vai dar esse contra-ataque, esse contra-golpe, e aí é inserida esses 7 livros. Então, nós consideramos esse livro como apócrifos. Eles não servem para nós como doutrina. Então, nós temos no nosso cano bíblico 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Nós temos inúmeros livros também apócrifos, tá? Que foram escritos no período após a morte de Jesus, no início da igreja. Livros esses que não têm, né, o respaldo da igreja primitiva, não foram escritos pelos apóstolos, mas eram dados nomes, né? Evangelho de Tomé, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Maria Madalena. Hoje com a internet, e faço questão de dizer isso virou um problema imenso, porque a fome pelo conhecimento está igual o conhecimento de Eva. Eva, na vontade de provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela acabou recebendo a proposta da serpente e vai receber o conhecimento da serpente. Hoje, nós temos uma disponibilidade imensa de materiais que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra, e muitas pessoas, ao invés de ler a Bíblia, de caminhar com o que tem, está indo atrás daquilo que não tem. Então, por essa razão, nós temos hoje muitos mitos, lendas, folclores que são introduzidos. E o pior, para José, leva ser do culto. E essas coisas são vomitadas para a igreja. Queridos, a nossa única regra de fé indissolúvel é a palavra de Deus. Essa é a nossa base. O fato de nós utilizarmos, né, a arqueologia, a teologia, livros históricos da história, isso não invalida
de maneira alguma, e isso não vai concorrer com a palavra é absoluta. Se essas coisas nos fizerem, né, entender melhor a palavra, amém, mas elas não vão substituir a palavra. Então nós temos 66 livros que foi nos deixado pelo Senhor. Nós temos a inspiração. Deus inspirou os escritores. Deus preservou essa palavra. Quando nós olhamos o Velho Testamento, olhamos ali principalmente no Reino do Norte, a quantidade de reis que se levantaram. O livro de Jeremias foi rasgado pelo rei Joaquim e lançado no fogo. E posteriormente o Senhor mandou Jeremias, vai lá e escreve de novo. Então, Deus também preservou essa palavra para chegar até nós. Quando foi destruído o templo de Jerusalém, no ano 586, por Nabucodonosor, os sacerdotes tiveram esse cuidado de guardar a lei, guardar a palavra. Deus, ele não apenas inspirou, mas também preservou. Como não lembrar do rei Josias, o grande Josias. Josias veio, eu acho que ele é filho de Acás, né? Não consigo lembrar agora a genealogia direta, mas Josias, ele já chega em um período, né? Seria mais ou menos assim, que eu me lembro agora. Manassés, Ezequias, gerou Manassés, foi perverso, Manassés se converte, mas o filho dele, Acás, o filho de Manassés, ele é desviado. E quando chega Josias, ele encontra tudo destroçado. Mas ele é temente a Deus. Escuta. A lei estava perdida onde? Dentro do templo. E quando a lei é encontrada, se leva para ele. E ele promove então um arrependimento, um grande avivamento, né, em Judá, devido a ter encontrado. Então Deus, ele preservou, irmãos. Por mais que o inimigo trabalhou para destruir a palavra, e sem contar a perseguição dos impérios, misericórdia, a tentativa que o inimigo fez em todo esse período para que a Bíblia não chegasse até nós, para que nós não tivéssemos a palavra de Deus. E Deus eterno preservou a palavra para que hoje nós tivéssemos. Em 1948, um pastor beduíno, ele estava procurando uma ovelha que se perdeu. E ele estava caminhando em meio às cavernas. E ele lança uma pedra. E ele ouve um barulho de uma tigela, de um vaso que se quebra. E ele vai verificar. E ali inicia então um grande presente que nós cristãos recebemos. Os famosos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Queridos, agora não tem aqui, né, mas são diversos manuscritos que foram achados. O livro de Isaías, por exemplo, completo, em seus 66 capítulos, datado do ano 100, com uma preservação de quase 2.000 anos. E aí foram se conferir, tudo isso aqui na internet, tá? Até os manuscritos estão lá. Foram se conferir com aquilo que nós temos hoje. Somos acusados, que a Bíblia foi... Não, igualzinho. Igualzinho, perfeito, sem nenhuma distorção. Deus, ele preservou a sua palavra, para que hoje eu e você tivéssemos acesso. Por isso nós não podemos sermos ludibriados, enganados com essa teologia moderna, né? Há 100 anos pelo menos, né? Início do século XX, final do século XIX, início do século XX, nós tivemos o disparate da chamada teologia progressiva, a teologia moderna, onde passou-se a fazer a chamada autocrítica, a crítica textual, a crítica bíblica, e isso passou a desacreditar os textos bíblicos. Milagres, já não são mais milagres, o texto já não é mais aquilo que diz, os autores já não são mais os mesmos. Passou-se então a fazer o uso daquilo que eu disse. A serpente lá do Éden adentrou para dentro das igrejas para questionar. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não, está errado. Não foi assim que Deus disse. E hoje nós temos, irmãos, inúmeros líderes,
pastores e igrejas desviadas da Bíblia, desviados da verdade, desviados da palavra, porque não creem mais na Bíblia como regra de fé. Quando a Bíblia chama inferno, é inferno mesmo. Quando a Bíblia fala de condenação, a Bíblia está falando de condenação. Quando a Bíblia chama pecado, pecado é pecado. Mas hoje, dentro dessa modernidade, não. Por isso que a teologia moderna hoje diz não. Quando a Bíblia diz lá, né, que não se deitará homem com homem, não. Isso aí era uma questão de, como assim? É o homossexualismo mesmo. A palavra rasgada, plena é esse. Deus abomina o homossexualismo. Então, aquilo que a Bíblia define como pecado, isso é imutável. Não vai mudar. Então, amados, nós não podemos perdermos a essência daquilo pela qual nos foi doado. Coloca para mim 1 Pedro 1:21. Não, 2 Pedro, desculpa. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura não foi movida por vontade humana. Foi Deus que inspirou esses homens. E quando você vai fazer essa comparação, né, ele está falando sobre Moisés. Moisés é um grande legislador. Moisés foi esse homem instruído, sábio. Você tem Josué. Josué é um ex-escravo do Egito. Depois se tornou capitão do exército. Você encontra Moisés escrevendo no meio das paragens do deserto. Já Josué vai escrever no campo de batalha, conquistando Canaã. Nós vamos encontrar Davi, ele escrevendo os seus salmos lá no campo, ainda quando era pastor. Depois, no tempo que ele fugiu de Saul, e no meio das suas guerras e batalhas, porque aquele homem nunca parou. Era guerras e batalha a vida inteira. Já Salomão vai escrever na tranquilidade e paz do seu reino. Salomão, ele deixa para nós o seu legado, né? De provérbios, de cantares, de Eclesiastes. Davi deixou 73 salmos escritos. Encontramos Isaías, que tinha uma linhagem nobre, possivelmente um estadista. Encontramos Jeremias, um sacerdote que abdicou-se da sua função sacerdotal para sofrer como profeta. E ele foi escrever em meio a calabouços, em meio a prisões, em meio ao choro de ver que a sentença de Deus está vindo. E o povo não se arrepende. Daniel, ele vai escrever esse livro lá no Palácio da Babilônia, tratado como nobre. Daniel era nobre. Daniel é contemporâneo de Ezequiel. Você tem Daniel no palácio, você tem Ezequiel lá entre os cativos, junto ao rio Quebar. Ambos em situações diferentes, mas profetas de Deus, profetas do Senhor, ali transmitindo a mensagem. E você, quando lê a Bíblia, você vê o quê? Você está lendo um livro só. Durante 1.600 anos, é o tempo de espaço, basicamente, que se levou para escrever a palavra. Quase 1.600 anos, né? Porque começa em Moisés, 1450 a.C., e vai até João, entre o ano 95 ano 100, quando ele vai terminar ali o Apocalipse. E Deus, ele conduziu durante todos esses séculos a sua palavra, que foi dirigida aos homens, trazida para nós como revelação. Agora, qual é o centro da Bíblia, irmãos? Cristo. Cristo é o tema central da Bíblia. Em todos os livros, 39 livros do Velho Testamento, está apontando para Cristo. Porque Cristo é o centro. Cristo é o propósito. Cristo é a revelação plena de Deus. Por isso que Hebreus 1:1, para a gente encerrar, pode ir Hebreus 1:1.
diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ele falou pelos profetas. 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então Cristo, ele é a plenitude, a totalidade, a essência. Ele é Deus. João apresentou ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, já são 9 horas. Eu quero apenas responder uma ou duas perguntas só. O tempo não nos permite falar mais. E eu peço à igreja, em nome de Jesus, são só 120 páginas. E se você observar, e são esse livro, né? Ele tem todo o seu seguindo as normativas, né, da ABNT lá. Então a estrutura do livro vai começar praticamente na página 10. Então você vai perceber que não seria 120, 110 páginas. Ainda tem os complementos lá nos finais, aquela coisa toda. Eu peço a você, em nome de Jesus, se dedique a ler, se dedique a aprender. Você precisa se dedicar. E lembrando, isso aqui é só um resumo, irmãos. É aquilo que eu disse no ano passado. Isso é um resumo da fé. Esse básico nós temos que ter, irmãos. Então eu peço encarecidamente, a nossa pretensão, eu e a pastora, devíamos aqui pelo menos uma vez por mês, sabe, o Brasil José. E quem sabe, né, na próxima vez que viermos, vamos conseguir sentar com a igreja e trazermos aqui uma temática, né? E lembrando-nos, no grupo da igreja lá, se o irmão tem alguma dúvida, é só mandar. Nós estamos aqui para ensinar a igreja, para ensinar o povo de Deus. O meu desejo, né, contigo, é que cada crente conheça, entenda, tenha a revelação do Senhor, compreenda bem as doutrinas, e por isso eu insistentemente estou sempre colocando ali apostilas, livros, disponibilizando materiais para o crescimento. Se você quer crescer, os materiais estão sendo colocados lá, e é só você ter, se dedicar. Aquilo que você não entendeu, é só nos perguntar, a gente vai estar para responder. Tem alguma pergunta, irmãos? Não tem? Então, amém. Pergunta agora, irmão. Não tem? Então vamos nos colocar de pé. Presídio José, olhe por nós. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos irmãos que aqui estiveram, Pai. Obrigado também, Senhor, pela vida do pastor Samuel. Ó Deus, que tem sido, Pai amado, uma bênção em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus continua abençoando o seu ministério, Aleluia, Jesus. sua família, sua casa. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, meu Pai. Obrigado, Deus, por cada vida, Pai querido. Sim, Ó Deus, que faz parte desse ministério. Sim, Deus, nós Deus. agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida da igreja, Sim, através Deus. do teu céu. Deus, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda Amém. as mãos assim. Que o grande